Amados, esse é o tema desta noite. É possível recomeçar, né? Na verdade, quando a gente fala em recomeçar, traz aí uma ideia muito ampla, né? Você pode estar dizendo recomeçar em quê, né? Mas a gente vai afunilar um pouco, a gente vai querer falar mais especificamente das pessoas que estão em falta com Deus, as pessoas que estão em pecado, por exemplo, as pessoas que estão em falha, as pessoas que por algum motivo quebraram o bom relacionamento que tinham com o nosso Deus, e aí pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão desanimadas, muitas vezes desesperançosas com a vida, né? Pessoas que acham que não tem mais jeito restaurar a comunhão com Deus, tem isso também. Tem pessoas que, infelizmente, entram num processo de tristeza, de desilusão quando cometem um erro, ao ponto até de chegar a ter depressão. Alguns se afastam da igreja, se afastam de Deus, quando eram para estar mais próximo ainda do Senhor. É interessante que as pessoas, quando estão em falha, porque temos que ter em mente que todos nós falhamos, né? É importante saber disso, porque às vezes quando nós falhamos, dá a impressão que quando nós falhamos, dá a impressão às vezes só nós falhamos, né? Será que as pessoas também falham? A gente vê a vida do irmão da igreja e muitas vezes a gente acha que aquele irmão não peca, aquele irmão não falha, aquele irmão não erra. Pastor Pedro não vai errar nunca, né? E essa impressão é falsa. Nós falhamos, nós erramos, nós somos falíveis, mas nós temos um Deus que é muito maior que tudo isso. E aí também, amados, nós vamos ver esta noite que tudo depende também da postura que nós temos diante de tudo isso, né? Como vamos nos comportar diante do erro, diante da falha, né? Como vamos nos dirigir a Deus. Isso tudo é muito importante para que esse recomeçar, obrigado irmão, esse recomeçar, esse novo recomeço possa acontecer da forma que Deus deseja. Então queremos afunilar mais nesse sentido, né? Eu podia falar aqui sobre recomeçar uma pessoa que teve uma perda na família, perdeu um ente querido, pessoas que estão desanimadas nesse sentido. Sim, claro que recomeço também fala a respeito dessas coisas, com certeza. Mas eu queria falar mais em pessoas que estão em falta com Deus, que falharam de alguma forma, estão em pecado e precisam restaurar essa aliança com o Senhor, né? Na verdade, isso vai servir para outras áreas também. Por exemplo, nós vamos querer falar um pouco sobre casamento, né? Como restaurar. E você vai ver que os princípios que vamos adotar aqui na comunhão com Deus, vamos dizer assim, no nível espiritual, nós com Deus, são os mesmos princípios que nós adotamos, por exemplo, num casamento, com nossas esposas, com seus esposos, enfim. São princípios básicos bíblicos que servem para outras áreas das nossas vidas, né? E aí, por isso que eu disse, depende de como nós vamos nos comportar diante de tudo isso. Mas a ideia é que saímos daqui hoje, não mais desesperançosos, mas saímos daqui entendendo que Deus é o Deus dos recomeços. Deus é um especialista na arte de recomeçar. Deus é um especialista em dar uma segunda chance. E às vezes a gente só olha para Deus como um Deus carrasco. Lógico, ele é um Deus justo e ele faz justiça, né? Lógico que aquele que plantamos colhemos, mas temos que entender que Deus é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, que ele vai usar da sua graça, que é exatamente quando nós não merecemos, mas mesmo assim ele continua sendo fiel e ele continua nos concedendo graça, misericórdia. Nós vamos ver isso. E é importante termos em mente que servimos a um Deus desse nível. Esse é o nível do nosso Deus, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, não esquecendo de que ele é um Deus justo, um Deus que não tolera pecado, Deus que não tolera falhas, mas é um Deus que dá segunda chance, é um Deus que é especialista em recomeçar, em nos conceder essa oportunidade, uma segunda oportunidade, né? Então, amados, eu quero começar perguntando a vocês, como é que o mundo nos trata quando erramos? E aí, isso aí se estende aos cristãos e não cristãos. Como é que somos tratados no modo geral quando erramos? Vou dar um exemplo. Quando você erra, comete um erro no seu trabalho, geralmente o que é que acontece? Geralmente você é demitido. Se for um erro grave, você vai ser demitido. Se for um erro simples, no mínimo você vai receber uma baita de uma advertência, né, de um puxão de orelha e um recado. Vai dizer, da próxima vez, a gente não vai mais tolerar esse nível, esse tipo de erro e você vai ser
Demitir. O que acontece é que o mundo, na verdade, ele não tolera erros. Ele não respeita a ideia de que nós podemos errar, mas que nós podemos recomeçar, nós podemos melhorar, nós podemos ser transformados. Ele não consegue entender isso. Isso serve, inclusive, para a conversão. O mundo não consegue entender como nós, que éramos pessoas lamentáveis, né? Ainda somos, mas éramos piores. Éramos pessoas que cometíamos erros gravíssimos, repetidamente aqueles mesmos pecados, vivíamos na prática do pecado, vamos dizer assim. E o mundo não consegue entender como é que pessoas desse tipo chegam e vão para a igreja, se convertem, aceitam Jesus. Eles não conseguem entender que nós fomos transformados, nós tivemos a oportunidade de começar, de recomeçar, vamos dizer, de recomeçar. E eles não conseguem entender que nós fomos restaurados, que isso é possível, né? O mundo escanteia logo quem erra, hostiliza aquelas pessoas que erram, né? Mas vamos ver que Deus não nos trata como o mundo trata. Quando você vai para as redes sociais, por exemplo, que é o mundo da hipocrisia e da mentira, as pessoas mostram o que elas não são nas redes sociais. São pessoas que passam a ideia de que são perfeitas. São casamentos perfeitos, corpos perfeitos na internet, nas redes sociais, vidas sem problema algum. São os perfeitos que não toleram erros dos outros. E nós sabemos que não existe casamento perfeito, não existe ninguém perfeito, e essa ideia acaba atrapalhando aqueles que erram e querem recuperar-se, querem se reconciliar com Deus, não é? Então, às vezes, essa síndrome de achar que somos perfeitos acaba bloqueando, às vezes, a nossa restauração diante de Deus. Nós, às vezes, cometemos um erro e ficamos tão envergonhados ao ponto até de se afastar de Deus, não querer nem orar. Primeiro a gente se afasta da igreja, porque a gente fica com vergonha, a gente se afasta da igreja. O mundo já hostilizou a gente de alguma forma, já expôs a gente de uma maneira muito pejorativa. Isso às vezes atrapalha até a nossa relação com Deus, porque ficamos numa situação de vergonha, cabisbaixos, deixamos de vir para a igreja, perdemos a comunhão com o corpo. E eu sempre digo que um membro, quando está doente, ele precisa estar ligado a um corpo sadio para que ele possa se recuperar. Como é que você é um membro e você está doente e você se afasta ainda mais de um corpo? Você não vai se recuperar, você vai piorar. Então é preciso que a coisa seja o inverso. Quando nós erramos, é preciso que nós nos voltemos ainda mais para Deus, nos voltemos ainda mais para a igreja, nos voltemos ainda mais para a comunhão com os irmãos, com o corpo, porque esse corpo sadio vai sarar também aquele membro que está doente. Então, amados, quando estiverem em erro, quando caírem, não desanimem. Não menospreze o erro, obviamente, mas entendam que vocês precisam ainda mais nesse momento de Deus, vocês precisam ainda mais da igreja, vocês precisam ainda mais do conselho do pastor. Tem gente que quando erra, nem com o pastor quer mais consultar. E é um erro gigantesco. Quando nós erramos, nós temos que buscar ajuda com aqueles que podem nos ajudar. Então, o mundo é cruel, o mundo não tolera erro e o mundo hostiliza as pessoas que erram. Agora, já imaginou que Deus nos chamou para quê? Para andar com Ele. Interessante, Deus nos chamou para andar com Ele, mesmo sabendo que nós somos falhos. Ou você acha que Deus nos convidou para andar com Ele, achando que nós não iríamos mais errar, ou pecar, ou cair? Claro que não. Apesar das nossas falhas, Deus nos convidou para andar com Ele. Ou seja, quando somos chamados, nós não andamos sozinhos. E a gente esquece que a gente acha que quando a gente toma uma decisão para Cristo, quando a gente se converte, eu não sei de onde a gente tirou essa ideia, que a gente esquece que Deus anda com a gente. A gente esquece às vezes que Deus está conosco. A gente esquece que o Espírito Santo habita dentro de nós. Não, amado, nós vamos ver textos essa noite maravilhosos, onde Deus realmente é um Deus misericordioso, gracioso, né, que anda com nós. Então, Deus não é tão rancoroso como a gente pensa. Deus não é rancoroso como nós somos rancorosos.
Nós temos uma dificuldade enorme de perdoarmos as pessoas. Nós temos dificuldades de perdoar. Quando o irmão nos causa algum problema, nos fere de alguma forma, nos machuca de alguma forma, nós temos uma dificuldade gigantesca de perdoar o irmão. Deus não é como nós, graças a Ele, não é como nós, né? Ele enxerga as nossas falhas e mesmo assim tem misericórdia de nós. Ele consegue enxergar nossas falhas, mas Ele é um Deus que ainda libera misericórdia. Nós não. Nós enxergamos as falhas dos outros porque nós somos especialistas, pastor. Nós, na verdade, não temos dificuldade em ver erros. Nós temos dificuldades em ver os nossos erros. Mas ver erro dos outros, a gente não tem dificuldade alguma. Fácil somos de apontar erros do próximo e difíceis somos em perdoar, mas Deus não é como nós. Como o mundo vê o crente quando peca? Olha como a coisa vai ficando mais séria. Eu sou um cristão. Eu tenho um testemunho a zelar. Um exemplo a dar. Existe alguém que confia indiretamente ou diretamente na minha pessoa como cristã. E aí eu caio em pecado. Como o mundo vê aquele que é crente e peca? Tem até uma frase que eu não lembro bem, lembrei agora, mas dizem que a Bíblia do descrente é a vida do crente, né? E é verdade, lógico. Nosso testemunho ele conta enormemente para que o crente se defina, para que o crente chegue até Jesus Cristo, muitas vezes, né? Mas quando não somos crentes que erramos, já sofremos, mas quando somos cristãos que erramos, o mundo nos olha com um olhar bem diferente. A reprovação é muito grande. O mundo não consegue entender o processo de restauração na vida do cristão. É o que eu falei no início. O mundo não consegue entender que um cristão ele é passível de erro, ele é passível de errar, mas ele não consegue entender que aquele irmão, é possível que aquele irmão, por isso que o tema é esse, é possível que aquele irmão recomece, é possível que aquele irmão se restaure, se restabeleça com Deus. E o mundo tem dificuldade. Agora, tem cristãos também que têm dificuldade em entender essa mesma coisa. Tem cristãos também que têm dificuldade em entender que Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que dá segunda chance, é um Deus que libera misericórdia, que libera perdão, que vai estar com você sempre para lhe apoiar e lhe levantar. E como cristãos não podemos esquecer que andamos com um Deus maravilhoso, que servimos a um Deus maravilhoso. Um Deus que não vai olhar para a gente prostrado ao chão e ficar quieto sem estender a mão para nós. Mas tem crentes que têm dificuldades. E aí você vai conhecer crentes que desanimou da fé. Muito triste quando você chega numa igreja, você vai em João Pessoa, visitar uma igreja lá, uma confraternização, você chega e diz, cadê fulano? O irmão fulano, que sempre está aqui, sentado aqui, já está aqui há 20 anos nessa igreja. Aí o pastor diz, irmão, ele saiu da igreja. O que foi que houve? Não é assim, pastor? Não, ele adulterou, saiu da igreja, foi embora. É triste. É triste, porque nem ele mesmo, que caiu em pecado, nem ele mesmo acreditou que servia a um Deus misericordioso e que era possível restaurar a aliança com Deus, que era possível, inclusive, restaurar o casamento dele. E ele toma a decisão mais errada que pode tomar, e ele se afasta da igreja, ele se afasta da comunhão com Deus, e vai agora seguir uma vida desgraçada. Outros podem até não sair da igreja, mas são pessoas depressivas, porque tem pessoas que não conseguem sequer liberar perdão para si próprio. Tem gente que comete um erro e não consegue nem se perdoar, muito menos achar que Deus é capaz de perdoá-lo. E aí pessoas que vão viver naquilo, aquele negócio na cabeça que não sai, não porque eu fiz isso e estava errado e eu desagradei a Deus, e aquilo vai consumindo aquela pessoa, e aquela pessoa vai desanimando e vai entrando num processo não muito legal, porque nem ele mesmo consegue perdoar-se. Muito menos acreditar que buscando a Deus da forma correta, Deus vai liberar perdão e é possível recomeçar. Então temos que ter muito cuidado com isso, amados, né? Precisamos entender que Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que não desiste de cada um de nós.
Vamos começar com o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que Deus maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada dia. Deus é um Deus de misericórdia. Recomeço é a especialidade de Deus. Deus é um Deus de segunda chance. Já pensou quando alguém aqui já usou o GPS no carro? Acho que alguém já usou. Você liga seu GPS e quer ir para a rua tal, bairro tal. E aí no meio do caminho você, por algum motivo, pega uma rua lá errada. E o que é que o GPS faz? Ele aparece uma mensaginha lá, ou então uma vozinha dizendo, recalculando a rota. Ele vai recalcular a rota e trazer você para o caminho certo. Você estava, que você saiu, mas ele vai recalculando a rota. E ele vai, recalcula e lhe dá de novo o caminho correto. Você faz uma volta lá no quarteirão, pega a rua de novo que estava, que perdeu, e vai embora e chega lá onde era para chegar. Nosso Deus é do mesmo jeito. Quando saímos da rota por algum motivo, acende o sinal lá de recalculando a rota. E Deus vai recalcular a tua rota. E vai dizer, é possível recomeçar. É possível ter uma segunda chance. É possível não errar mais no mesmo ponto. Eu vou te dar uma oportunidade. E Deus te convida a voltar para aquele caminho, a restabelecer a comunhão com Ele e seguir em frente. Esse é o nosso Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o recomeço é a grande oportunidade de não errarmos mais no mesmo ponto. Claro, Deus dá a oportunidade, dá a segunda chance. O que não pode é sermos reiteradamente delinquentes no mesmo pecado. Não. Viver na prática do pecado, de forma consciente, pecando no mesmo ponto, voltando ao mesmo erro, aí você está brincando com Deus. Não é bem assim. Deus é um Deus de misericórdia. Mas Deus é um Deus que se ira, e é um Deus que é justo, e um Deus que pode me consumir. Deus nunca vai mudar quem Ele é porque você falhou, ou porque você falha. O que é que tem no final do versículo? Grande é a tua fidelidade. Mesmo quando somos infiéis, mesmo quando não correspondemos como deveríamos, Deus continua sendo fiel. Grande é a fidelidade do Senhor. Então nunca esqueça que Deus, apesar de nossas falhas, Ele não muda. Nós mudamos. Deus não muda. O Pai Celestial é bom, é amável, é bondoso, é paciente. Ele sempre escreve uma nova história para mim e para você. Quando clamamos por uma segunda chance, o Senhor tem prazer em transformar a nossa vida, em escrever uma nova história de vida. Nós vamos ver mais à frente como buscar Deus de uma forma que Deus nos coloque de volta nesse trilho. Como é que Deus se agrada de uma maneira que nós busquemos Ele, de uma maneira que Ele se agrade e que Ele corresponda com nós. Vamos ler esse texto aqui de Êxodo, capítulo 32. Vamos ficar mais em cima desse texto aí de Moisés. Êxodo 32, versículo 15 ao 19. Vocês podem acompanhar aí, está pequenininho, mas eu acho que dá. A palavra de Deus diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Todo mundo conhece essa história. Quando Moisés sobe ao monte para receber as duas tábuas com os 10 mandamentos,
Moisés desce, passa 40 dias e 40 noites. Essa história é impressionante. Não só por Moisés passar 40 dias e 40 noites, inclusive sem comer nem beber, em cima daquele monte, envolto ali na glória de Deus. Mas é impressionante também pelo desfecho que nós vamos ver dessa história. Então Moisés é convidado. Moisés sobe ao monte e Deus entrega nas mãos dele, escrita pelo próprio Deus. Isso é importante. Foi Deus quem preparou as tábuas. Deus preparou as 2 tábuas de pedra. Deus escreveu as 2 tábuas de pedra. Por frente e por trás, a palavra diz. E entregou nas mãos de Moisés, para que Moisés levasse a palavra ao povo. Você já imaginou passar 40 dias e 40 noites no monte? Isso é impressionante, é uma história impressionante. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, na presença de Deus. Agora imagine quando Deus terminou de escrever os 10 mandamentos em 2 tábuas e entrega nas mãos de Moisés. Você já imaginou o valor, em todos os sentidos, o valor daquelas tábuas de pedra? Moisés carregando aquelas tábuas para descer do monte não é fácil. Eu já vi relatos de algumas pessoas que subiram no monte. É muito difícil, é muito trabalhoso, muito cansativo. Moisés desce do monte com 2 tábuas de pedra, certamente pesadas. Mas a questão não é essa. A questão é que imagine o cuidado que Moisés teve com aquelas tábuas, aquelas pedras para descer daquele monte, para não arranhar, não triscar uma na outra, não causar nenhum dano. Eu acho que Moisés tirou a camisa dele, enrolou nas tábuas para proteger as tábuas e veio com ela com o maior cuidado do mundo para trazer para o povo. Quando nós carregamos algumas coisas na mão que não tem muito valor, pode olhar que às vezes até cai da mão. É tão sem insignificância para a gente pega qualquer coisa na sua casa lá, uma escova de cabelo, seja o que for, e vez quando é no chão, você põe ela de novo e vai, não aconteceu nada. Aquilo não tem valor. Se tivesse valor, dificilmente até cairia no chão. Tem coisa que tem valor e a gente deixa até cair às vezes, é o celular, né? É mais difícil. O celular é difícil cair, rapaz. A gente dá um valor aí, ele segura o bicho de um jeito, só vai estar amarrado no pescoço. Mas a ideia é, aquilo que valorizamos muito, se vamos carregar uma bandeja de ovos, é difícil cair. A feira cai todinha a bandeja ali, né? De logo o camarada que vai arrumar na fila do supermercado lá, o arrumador, ó, cuidado dos meus ovos aí, bota separado para não quebrar, porque a gente sabe que aquilo ali merece cuidado, né? É desse jeito, nós somos cuidadosos quando queremos ser. Agora imagina o cuidado que Moisés teve com aquilo dali, descer com aquelas tábuas, com aquele cuidado todo. Interessante que quando Moisés chega no final, ó, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-lhe a ira, Moisés tropeçou, caiu e as tábuas quebraram. Foi isso que aconteceu? Foi um discurso que Moisés teve com as tábuas. Ele desceu com o maior cuidado do mundo, mas quando chega lá embaixo, Moisés se descuidou e as tábuas caíram no chão. Foi assim? Deu uma tremedeira nele, tropeçou. Alguém empurrou Moisés? Não. A Bíblia diz que Moisés pegou as tábuas, arrochou aonde? No chão. Pá! Querendo. E quebrou as tábuas. Dá para imaginar, a gente lê essa passagem, mas a gente não imagina a gravidade do que Moisés fez. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, na presença de Deus. Deus escreveu, Deus preparou as tábuas e ele mesmo escreveu. Com a mão dele, com a letra dele. Escreveu nas tábuas. Entregou nas mãos de Moisés. Moisés tinha uma missão gigantesca. Uma das maiores missões, carregar aquelas tábuas, chegar lá embaixo, Moisés pegar, porque quis, irou-se e arremessou no chão e quebrou. Vamos pensar primeiro no plano espiritual. 40 dias e 40 noites. Moisés pega e lança ao chão. Beleza. Vamos pensar agora no plano arqueológico, por exemplo. O valor arqueológico daquelas tábuas. Imagine se aquelas tábuas estivessem intactas até hoje dentro de um museu, seja onde for, lá em Israel, onde fosse. Não acredito que tivesse algo mais valioso do que as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Você ia arrumar dinheiro para você fazer uma excursão. E quando lhe perguntasse, você quer ir ver o quê? Eu quero ver as 10 tábuas. Está lá não sei aonde. Tem que ir de avião, mas um dia eu chego, eu vou lá olhar as 10 tábuas. As 2 tábuas. O valor seria imensurável. Você pega hoje uma obra de qualquer artista famoso,
Da Vinci, seja quem for, Picasso, o negócio vale milhões, o povo brigando por um troço velho, besteira, escreveu lá um risco, um pincel, qualquer menino da gente faz na escola. Não estou menosprezando, mas para mim é bonito assim. Pedisse mais de R$ 100 eu não tinha como eu. Não daria, não daria. Não, né? Para mim não tem valor financeiro, é bonito assim. Mas se fosse as duas tábuas com os 10 mandamentos, não tinha dinheiro que comprasse. Mas a Bíblia diz que Moisés se encheu de ira. E Moisés não escorregou. Moisés quebrou porque quis, lascou as tábuas no chão e quebrou as duas tábuas. Agora a pergunta é, se você estivesse no lugar de Deus, você acha que Moisés merecia uma punição? 40 dias e 40 noites. Deus preparou as tábuas, escreveu nas tábuas. Pegou nas mãos de Moisés. Moisés tinha que levar a palavra lá para o povo. Quando nós chega lá embaixo, Moisés quebra porque quer. Eu acho que a gente ia punir Moisés. A sorte de Moisés é que nem eu nem você é Deus. A sorte de Moisés é que nenhum de nós é Deus, porque só Deus sabe ser Deus. Eu comecei dizendo que nós não temos a capacidade de perdoar um irmão. Nós temos uma dificuldade em perdoar. O mundo é cruel. Quando você erra no seu trabalho, eu comecei dizendo que você é demitido. Na rede social, se você disser uma besteirinha lá, você vai ser escrachado. Aí Moisés quebrando as duas tábuas, passou 40 dias, 40 noites preparando. Vamos para o plano até físico mesmo. Trabalho, você lá, quando você entrega, ele chega lá embaixo e quebra, joga no chão. Tenho quase certeza que a gente ia punir Moisés. Mas Deus, só Deus sabe ser Deus. E a sorte de Moisés é porque ele estava na mão de Deus, não nas mãos nossas. O que é que Deus então propõe a Moisés depois disso? O que é que Deus propôs a Moisés? Moisés não tem mais jeito, não. Se eu for voltar aqui, Moisés, lá no Egito, você matou um egípcio, você já fez isso, você já fez aquilo. Agora você vem, aqui é o ponto final, não dá mais certo, você agora quebrou as ideias, eu vou levantar outro homem. Não, não foi isso que Deus fez. Eu disse a vocês desde o início que Deus é especialista em recomeçar. Recomeçar é a especialidade de Deus. E Deus faz uma nova proposta para Moisés e Deus oferece a Moisés uma segunda oportunidade. Olha que maravilha. Deus oferece uma segunda oportunidade. E Deus permite que Moisés suba novamente ao monte, passe mais 40 dias e 40 noites sem comer nem beber em cima do monte. E Deus entrega novamente duas tábuas na mão de Moisés. Deus é um Deus de segunda chance, de uma segunda oportunidade. O que fazer quando erramos, cientes de que Deus é um Deus de recomeço? Espera aí, eu errei, Moisés errou, Davi errou, Paulo, seja quem for. Nós erramos, mas eu tenho plena consciência de que Deus é um Deus de segunda chance. Diferentemente de outros que não conseguem assimilar essa ideia. Mas para quem tem essa consciência de que Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso, quando eu erro, como é que eu vou me comportar diante dele? E é isso que nós queremos abordar com vocês. Porque Deus oferece misericórdia e graça, mas também ele estabelece princípios para quem quer começar de novo. Existem princípios. Não basta Deus oferecer graça e misericórdia a nós. Existem princípios que precisamos seguir, praticar, para que possamos ter a oportunidade de começar de novo. Né? E é isso que nós queremos falar. Quando falamos de uma oportunidade ou de começar de novo, muitos remetem à ideia da conversão. Na conversão é inegável que quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente toma uma decisão para Cristo, é inegável que tudo começou do zero. Começamos uma nova jornada, uma vida transformada, uma vida de comunhão com Deus, mudou tudo, tudo, tudo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, enfim, é inegável que com a conversão tudo isso chega. Mas eu quero ir ao ponto mais profundo. Como isso vai acontecer na vida daqueles que já são cristãos e precisam recomeçar de novo? Uma coisa é recomeçar, outra coisa é recomeçar outra vez.
para aqueles que já são cristãos. E aí vem uma palavra do apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, e ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, guarda-te, para que não sejas também tentado. Um cristão cai em pecado. E agora existem princípios que precisamos seguir. E Paulo vem e diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se for surpreendido. Essa palavra surpreendido é interessante. Porque não é possível que alguém acorde de manhã e deliberadamente tome a decisão de parar e dizer assim: o que é que eu vou fazer hoje de errado para quebrar minha comunhão com Deus? Não dá, eu não consigo. Não, eu não acho que existe ninguém que chegue a esse ponto e pensar o que é que vai fazer de errado. O que é que eu posso fazer hoje para desagradar a Deus? Não. Eu acho que Paulo usou corretamente, magnificamente, quando ele disse: se alguém for surpreendido em alguma falta. Paulo quer dizer: eu não acredito que você vai tomar essa decisão deliberada. Eu acredito que você foi surpreendido naquela falta. Você não queria, mas você praticou. Com descuido, você vacilou, você não vigiou, você foi surpreendido. E ele continua: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Há uma correção? Quando nós erramos, passamos por um processo de correção, ele diz: vós que sois espirituais, corrigiu. Sim, é necessário passar por uma correção. Agora você não vai matar o camarada. Ele diz: com espírito de brandura. Espera aí, tem um limite. O irmão pecou. Traz o chicote ali. É com espírito de brandura. Não vamos acabar com o irmão. Meu irmão, como é que você faz isso? Você não presta, você não sei o que, você... Ó, teu irmão acabou, você nem... Pronto, perdi todas as esperanças, não tem mais jeito para mim. Não, não é assim, é com espírito de brandura. Não precisa de acabar com o irmão. Corrigiu com espírito de brandura. Vai ter correção? Vai. Mas é com espírito de brandura. E Paulo dá a sentença final: e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo está dizendo: cuidado, podia ser com você. Podia ser você errando na mesma área que ele errou. Então, quando isso aqui é uma ideia maravilhosa, uma orientação maravilhosa que Paulo traz para os crentes, para que a gente tenha uma atitude correta quando a gente for corrigir um irmão que está em falta. Primeiro, é com espírito de brandura. E entender que aquele irmão foi surpreendido numa falta. E cuidado, porque podia ser com você. Nós não estamos imunes de cair no mesmo erro. Nós somos suscetíveis a errar, talvez no mesmo ponto que o irmão errou. Mesmo erro, mesma falha. Então nós temos que ter toda a cautela, corrigir, mas com espírito de brandura e sempre sabendo que podia ser você, né? A palavra de Deus diz: não coloquei aí, não. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pensei que eu tinha botado para os irmãos aqui, não botei não. Tudo bem. Salmos 37, versículos 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24, o Senhor diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Presta atenção, é se cair, não ficará prostrado. A palavra aqui não está dizendo que Deus não vai deixar você cair porque Ele vai estender sua mão. Não. Ele está dizendo: se cair, não ficará prostrado, porque Deus vai dar a mão para você se reerguer, você se levantar. Então Deus não segura você pela mão para que você não caia. Mas mesmo você tendo caído, Deus não deixa você prostrado no chão, porque Ele estende a mão para que você se restabeleça, para que você seja novamente restaurado. Esse é o Deus a quem servimos. A
palavra de Deus diz lá em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. E essa ideia de 7 vezes nos remete também à ideia de 70 vezes 7. Quando perguntaram a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Nós, como eu disse, temos uma dificuldade enorme de perdoar. Talvez se você ou eu fosse Deus, na primeira vez que Moisés errou lá quando ele matou um egípcio, talvez ali mesmo a gente tivéssemos dado uma sentença final a Moisés e Moisés não tivesse chegado nem sequer a liderar o povo, nem sequer tirado o povo do Egito. Mas graças a Deus que nós não somos Deus. Só Deus é Deus e só Ele sabe ser Deus, um Deus de novos recomeços. Se fôssemos Deus e tivéssemos dado a primeira chance a Moisés, talvez nós não tivéssemos dado a segunda chance quando ele quebrou as 2 tábuas quando desceu do monte. Se fôssemos Deus, nunca que Arão, foi o que Arão fez? Arão fez o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, está um bezerro de ouro que foi Arão quem fez. Talvez se fôssemos Deus, jamais tivéssemos dado a oportunidade de Arão ser um sacerdote. Tivéssemos ali mesmo sentenciado Arão. Mas graças a Deus não somos Deus. Só Deus sabe ser Deus e Ele é um Deus de recomeço. Se fôssemos Deus, Davi, depois de cometer adultério e mandar matar Urias, a mulher de Betseba, talvez ali mesmo nós também tivéssemos dado um ultimato a Davi. Mas não foi isso que Deus fez. E se fôssemos Deus, Pedro, depois de negar 3 vezes Jesus Cristo, jamais Pedro seria a coluna da igreja. Mas Deus é Deus, só Ele sabe ser Deus. Então precisamos entender que Deus é um Deus de novos começos, que está disposto a deixar cada um de nós começarmos de novo, mas para isso temos que seguir princípios. E vamos ler agora Êxodo 34. Olha o outro lado da história, olha o desfecho da história. Então disse o Senhor a Moisés, lavra, isso aqui é a segunda chance que Deus deu a Moisés. Ele quebrou as primeiras tábuas, agora ele vai ter uma segunda chance. E Deus vai tratar com Moisés agora e estabelecer alguns princípios. Ele disse no versículo 1 do capítulo 34, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado as apacente de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Aqui Deus convida Moisés para uma segunda oportunidade, né? Uma segunda chance. E aqui Deus vai estabelecer alguns princípios. O primeiro princípio, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que caíram? Não, que quebraste. O primeiro princípio é, assuma seus erros. Admita que você está errado. Deus disse para Moisés, quem quebrou as tábuas foi você. As tábuas não caíram, você não tropeçou. Não foi sem querer, foi querendo. As tábuas que tu quebraste. Então, Deus deu uma nova oportunidade a Moisés, mas tudo começa com a necessidade que você reconheça que você errou. Somente a partir do momento em que nós reconhecemos que estamos errados, é que um novo começo inicia. Não basta você chegar para Deus e dizer, Senhor, me deu uma nova chance, e no íntimo do seu coração você dizendo, mas eu não estou tão errado assim, foi fulano que me empurrou, era uma pedra que tinha que eu tropecei.
É porque eu não me segurei, o irmão disse, eu retruquei e disse também. A gente é fácil. Para a gente se livrar da culpa, a gente faz tudo. Mas se você quer recomeçar, se você quer restabelecer o relacionamento com Deus, lembre-se, primeiro, comece reconhecendo o seu erro. Isso serve para tudo. Quando Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho, primeiro é arrependei-vos. Primeiro é assuma que está errado. Reconheça suas falhas. Reconheça que você é um pecador. Arrependei-vos. Depois ele diz, e crede. Esse i é uma adição. Então, primeiro você se arrepende, depois você crê. Não, eu quero que Jesus me salve. Quer deixar as práticas? Se arrepende? Não, irmão, eu só quero que Deus me leve para o céu. Não, não é assim. Arrependei-vos e crede. Então, essa ideia de reconhecer os nossos erros é uma ideia que vai muito além de restabelecer uma comunhão com Deus que foi quebrada, né? Porque primeiro a mensagem chega com uma mensagem de arrependimento. Sabe por quê, meu irmão? Primeiro uma mensagem de arrependimento para depois uma mensagem de fé. Porque Deus não muda a vida de ninguém que não quer reconhecer seus erros. Deus não vai invadir sua vida e querer mudar a sua vida se você nem sequer reconhece que está errado. Deus começa estabelecendo esse princípio. Então, o problema é que o ser humano, desde o princípio, tem uma dificuldade muito grande de admitir a culpa, os erros. Desde o Éden, né? Quando Adão pecou, que Deus chegou no jardim do Éden, é interessante que Adão, quando Deus perguntou, o que houve? O que Adão disse? Primeiro, Adão achou dois culpados, Deus e Eva. A mulher que tu me deste. Como assim a mulher que tu me deste? É como se você estivesse dizendo, se você não tivesse me dado essa mulher, isso não tinha acontecido. Primeiro é a culpa de Deus. A mulher que tu me deste, a culpa logo é do Senhor. Que o Senhor me deu essa mulher, o que aconteceu? E segundo, foi ela quem chegou lá perto da cobra, não sei o que, não sei o que. Quando foi perguntar a Eva disse, a serpente. Poxa, peraí, nem Adão tinha culpa, nem Eva tinha culpa? A culpa foi de Satanás, a culpa foi de não sei quem, um jogou para cima do outro. E nós temos dificuldade em dizer, porque Adão podia ter dito, fui eu. Fui eu estou errado. Não, a resposta não é assim. Dificilmente a gente, até criança, quando a gente diz, foi você que fez isso, o menino foi não. A primeira coisa que ele vai dizer é foi não. Depois que você catuca muito, é que ele vai dizer foi. Mas ele tem uma defesa impressionante, que ninguém sabe de onde vem, ele vai dizer que não foi ele. E nós adultos também. Temos uma dificuldade gigantesca. Gigantesca, né? Então, precisamos aprender a assumir as responsabilidades pelos nossos erros. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37, Moisés disse assim, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Quando Moisés chegou para entrar na terra prometida, Deus disse, não entra. Moisés não entrou. Lembra daquela cena que Moisés foi lá com a vara, bateu na rocha? Era apenas para falar e Moisés bateu na rocha. Moisés está virado com o povo. Moisés bate na rocha. E por causa daqui e dali, Moisés não entra na terra prometida. Agora a pergunta é, quem bateu na rocha? Foi o povo ou foi Moisés? Foi Moisés. Mas só que Moisés, em vez de dizer, fui eu errei, não era por ter batido na rocha, não, eu bati. O que é que Moisés disse? Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós. Moisés está dizendo em outras palavras, sabe por que eu não entrei na terra? Por causa de vocês. Não. Moisés não entrou na terra por causa dele. Foi ele quem bateu na rocha. Não, mas eu me irei com o povo. Controle-se. Domínio próprio. Se virem. Foi você que bateu na rocha. E nessa ondinha aí a gente leva a vida assim. Eu disse isso com o irmão porque o irmão disse primeiro. Eu estava no dia desse conversando com o Davi sobre isso. Foi, Davi? Mas pai arrumou uma confusãozinha com não sei quem. Um menino. Não, pai, mas ele que disse primeiro. Eu digo, certo. Aí eu disse também, pronto. O problema está na hora que você disse também. O problema está nesse. Eu estou reclamando dessa parte. A parte do menino lá não tem nada a ver. Eu estou reclamando da parte que você disse também. E eu vou ficar calado? Vai. Onde foi? Vai ficar calado. Mas fica calado. Porque senão a gente cai na história de Moisés, na história de Adão. Mas eu não entrei porque fulano me empurrou. Porque fulano não deixou. Porque
Se vire, meu amigo. Não cometa o mesmo erro de fulano nem de ciclano. Mas nós temos essa inclinação. Nós somos fáceis em fazer isso aí, né? Mas a questão que quem bateu na rocha foi Moisés. Nós temos uma tendência, uma inclinação a ter dificuldade em reconhecer os erros, né? E aí, onde eu disse a vocês, eu ia falar de casais. Isso aqui, no relacionamento conjugal, acontece facinho, facinho. O pastor está aí para não deixar mentir. Casal está com problema. Vai lá no gabinete do pastor se aconselhar. Em 90% dos casos ou mais. Quando vai? Quando vai. 90% dos casos ou mais. Quando chega no gabinete do pastor, o pastor diz, quem vai falar primeiro? Eu, pastor. Aí a mulher fala, detona o camarada. Agora você, quando o cara vai, detona a mulher. A culpa é dele, a culpa é dela. A culpa é dele, a culpa é dela. Foi ele que fez, foi ela que fez. Não tem ninguém errado na história? Acho que o pastor conta nos dedos, às vezes que o casal chegou para ele e disse, pastor, a culpa é minha. Porque se você chega para se aconselhar com um pastor, um casal, e por exemplo o homem diz, pastor, para início de história, quem está errado sou eu. Dá para entender que boa parte dos problemas já foram resolvidos? Dá para entender que o negócio começou já, essa ideia de recomeçar, já começou quando você diz que errou? Quando você assume que o erro foi eu. O pastor já vai dizer, opa, peraí, é um trunfo pro pastor isso aí, peraí. Foi você que está errado? Então vamos lá. Pronto. Assumiu o erro, já vai estar fácil de encaminhar. Meu irmão, é assim, então vamos assim, assim, assim. Agora na hora que fica, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela, tchau. Não dá. Enquanto um não assume, ou os dois assumem, não necessariamente, como diz um pastor, 50%, 50%, né? Tem um pastor que diz, tem gente que tem mais de 50% de culpa, outro tem menos um pouco de 50%, não interessa se for um 55%, 45%, o que interessa é que, às vezes, os dois estão errados mesmo, mas quando um assume seus erros, o outro assume seus erros, as coisas começam, agora vai começar a melhorar. Está faltando um ajuste, está faltando agora um alinhamento, mas enquanto isso não acontecer, esse reconhecimento de erros, as coisas não vão sair do canto, né? Tem uma frase que diz que o grande causador dos seus problemas você vai achar em um lugar. Aonde? Na frente do espelho. Olha, coisa massa. Quem fez isso? Vá lá no espelho olhar, lá no banheiro. Está lá o camarada que fez isso. Quando você olhar, é você. Se a gente andasse com o espelho... o grande causador dos seus problemas você vai achar em um lugar. Na frente do espelho. Dá a ideia até que a gente poderia andar como as mulheres andam com um espelhinho no bolso, na bolsa. Quando aconteceu um negócio, o camarada dá uma olhadinha assim, foi você, né? Se Moisés tivesse feito isso, tinha dado certo. Se Adão tivesse feito isso, mas não tinha espelho, né? Em Adão. Se tivesse um espelhinho lá, foi eu. Mas a gente não quer, espelho não dá certo, né? Espelho mostra o quê? Defeitos. Já vai olhar no espelho, uma prega a mais, uma espinha a mais, a careca aumentando, o cabelo da barba ficando branco. Não dá certo não. Espelho não é lugar bom. Então temos que reconhecer os erros. Então Deus chega para Moisés e aperta Moisés. Moisés, quem está errado é quem? Você, sou eu, Senhor. Então vamos recomeçar. Eu vou dar uma segunda chance. E Deus deu uma segunda chance a Moisés. Moisés vai de novo em cima do monte. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Deus manda Moisés escrever nas tábuas. Moisés desce com as tábuas. Tudo começa com reconhecimento. Então o primeiro princípio é reconhecer os erros. O segundo princípio está até aqui. Está até ali embaixo, esqueci de botar. Reconhecer o erro. O segundo princípio é aceitar as consequências. Opa! Não, eu já pedi perdão. Não. Espera aí, tem consequências. Nossos erros têm consequências. Não adianta querer se livrar dessas consequências. A primeira vez que Moisés subiu no monte, quem preparou as tábuas? Deus. Quem escreveu nas tábuas? Deus. Quem subiu as tábuas? Deus. Moisés não subiu as tábuas na primeira vez, não. Ele desceu. Mas ele não subiu as tábuas. Já estavam lá preparadinhas. Deus preparou, Deus escreveu frente e verso, entregou na mão dele só para ele descer. Ele achou pouco e quebrou as tábuas. Na segunda vez é diferente. Quem preparou as tábuas? Moisés. Quem subiu as tábuas? Moisés.
Quem escreveu? Moisés. Porque no versículo, é interessante, eu até anotei aqui, no capítulo 34, versículo 1, Deus disse, eu vou escrever. Mas quando chega no capítulo 34, versículo 28 de Êxodo, Deus manda Moisés escrever. Consequências. Ah, Deus, mas assim, eu vou enfrentar tudo de novo. Precisa de novo, de 40 dias e 40 noites de novo, sem comer, sem beber. Precisa de mais 40 dias, mais 40 noites, sem comer e sem beber. E agora você vai subir as tábuas, você vai preparar as tábuas, você vai escrever nas tábuas, você vai descer com as tábuas. Consequências. Assuma as consequências do que você fez. Quem quebrou as tábuas foi Moisés, não foi Deus. Né? Então, o segundo princípio diz que existe misericórdia para quem erra. Existe uma segunda chance para quem quer começar de novo. Mas você vai ter que enfrentar as consequências. Ah, beleza. Subir com as tábuas de pedra. Preparar, aquilo era feito com uma lâmina. Você tem que preparar aquele negócio lá. Não sou historiador não, mas o irmão é historiador. Acho que não é pergaminho de couro, não, é de pedra. Deve ser um negócio extremamente pesado. O cara talhar aquele negócio lá. Sim, tem um detalhe, né? Uma coisa é Deus escrever nas tábuas. Já imaginou a velocidade, a perfeição e a facilidade, né? Ele não passou 40 dias, 40 noites escrevendo. Nunca. Agora Moisés acho que passou 40 dias, 40 noites escrevendo. Uma talhadeira e um... para aprender e nunca mais quebrar as tábuas, né? Desobedecer a Deus. É feita aquela história, né? O aluno vai, o ano na escola tem 4 bimestres. Quando é no último bimestre, um rapaz reprova e perde o ano. Aí fica aquela pergunta, mas eu não passei em 3? Só reprovei no último bimestre. Vou reprovar o ano todo, eu não posso pagar o ano que vem só o 4º bimestre, não. Não. O ano que vem você vai pagar o ano todo de novo, vai repetir o ano. Moisés fez tudo certinho, 40 dias, 40 noites, desceu um cuidado, chegou lá no finalzinho, mas senhor, já era no final, quebrei, dava só para... Não. Volta tudo de novo, 40 dias, 40 noites. Botou a perder tudo. Então as consequências vêm. Não adianta tentar fugir das consequências. Moisés podia até ter tentado, né? Mas podia fazer só as tábuas de novo, não. Eu decorei os textos, os 10 mandamentos, vou recitando e o senhor vai fazendo. Não. Não adianta. Vai tudo de novo. As consequências não deixam de acontecer. Aí a gente vai lá para a história de Davi. Lembra quando Davi pecou? Davi cometeu adultério, Davi cometeu um assassinato, mandou matar o marido de Betseba, né? O profeta Natan chega para Davi e diz o quê? Está perdoado. Deus te perdoou. Mas a espada jamais se apartará da tua casa. Uma coisa é você receber o perdão de Deus. Outra coisa é você querer fugir das consequências. Aí não. É por isso que o povo não quer se restabelecer com Deus. Porque é muito fácil. Só chegar, Deus me perdoa. E amanhã você quer acordar e quer que a coisa esteja sem nenhuma consequência. O camarada vai, adultera, pede perdão à mulher, a mulher diz, está perdoado. Pede perdão a Deus, Deus, perdoei. Aí no outro dia ele quer que a mulher esteja com ele do mesmo jeito. Vai estar? Não. Ele vai enfrentar agora seríssimas consequências. Não, mas não foi perdoado? Foi. Mas agora você tem que restabelecer a confiança que você tinha, que você perdeu, o respeito. Isso aí vai levar tempo. Você agora vai reconquistar tudo isso que você botou a perder. Então tem consequência. O caminho agora é um pouco mais árduo. Não, eu fui perdoado. Foi, mas vamos lá. Não é assim não. A coisa não amanhece pronta não, certo? Moisés quebrou no dia, no outro dia não estava pronto não. Foram 40 dias, 40 noites o negócio ficar pronto de novo, né? Mesmo que perdoado, você vai ter que enfrentar consequências. E aí tem gente, pastor, que não entende, por exemplo, o processo bíblico de disciplina na igreja. A gente já tem vários problemas. Toda igreja tem problema com disciplina. Porque o povo pensa que disciplina é punição. Disciplina não é punição. Não é punição. Você chega para a igreja, seu irmão cometeu um grave deslize. O irmão chega em público muitas vezes, né, irmão? Pede perdão à igreja. Pede perdão a Deus em público, assim. Você vê mesmo que o irmão se arrependeu de verdade. Você sabe que Deus perdoou. Aí somos nós, igreja, que vamos punir ele? Não, nós não estamos punindo ele.
Não, meu irmão, mas não foi perdoado para que disciplina? 6 meses e o irmão disciplinado. Para que isso? Ele vai questionar. Por que, pastor? Mas eu não fui perdoado. O senhor não disse que me perdoou, a igreja não disse que perdoou. Deus me perdoou, o senhor vai me aplicar uma disciplina. Disciplina não é punição. Disciplina é uma correção. É consequência daquilo que você fez. É preciso restabelecer a confiança. É feito o casamento. É preciso restabelecer o exemplo que foi perdido. O seu exemplo foi perdido. O vizinho daqui, ele não estava no culto quando você pediu perdão à igreja, não. O vizinho daqui só sabe que você errou. E teu exemplo para ele está quebrado. Quando tu passar na porta dele, ele vai dizer, então o irmãozinho que fez não sei o quê. Precisa restabelecer a autoridade pelo exemplo que você perdeu. Precisa restabelecer isso. Então, acontece, vamos supor, um tesoureiro comete um deslize grave com as finanças da igreja, pede perdão e público, a igreja perdoa, o pastor perdoa, pede perdão a Deus. Pronto, pastor, estou perdoado, amanhã eu volto para a tesouraria. Mas eu não fui perdoado. Pô, agora você tem que restabelecer a confiança. Você tem que restabelecer a autoridade que você perdeu pelo exemplo. Isso toma tempo. Dá para entender? Então, não dá para voltar a mesma coisa no outro dia. O irmão está perdoado, mas o irmão vai ter que ralar um pouquinho também como Moisés, né? E não adianta sair da igreja por causa disso. Terceiro princípio, precisamos fazer restituição, né? Que é exatamente aquilo que a gente falou. Agora quem vai preparar as tábuas é Moisés. Quem vai subir as tábuas é Moisés. É preciso restituir. E aí volto para aquele exemplo do casamento. A esposa perdoou, mas agora é preciso que você restitua amor, respeito, carinho por sua esposa, confiança. Você defraudou o irmão financeiramente, por exemplo. Causou um prejuízo a ele porque você quis, você foi maldoso, mas aí você pediu perdão, as coisas se restabeleceram. E o irmão vai ficar no prejuízo financeiro? Vai lá e restitui o irmão. Paga o irmão. Você pediu ele emprestado R$1.000. O irmão ficou com raiva, você não pagou faz um ano. Pediu perdão, o irmão pediu, mas o irmão quer os R$1.000. Restitua o irmão de volta. Isso é um preço. A restituição. Né? Então temos que ter cuidado com isso. Vamos para a conclusão. Né? E a conclusão começa... Deixa eu botar o texto aí perdido. Eu botei o texto no canto errado. Aquele que eu procurei lá atrás. A conclusão começa com essa frase aí, diz: o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o seu pecado. O seu arrependimento, reconhecer os erros, precisa ser mais escandaloso do que o pecado que você cometeu. Né? O que você sente depois que você peca? Nós pecamos. Sim, depois que eu peco, o que é que eu sinto? Nada. Saul, lembra de Saul, do rei Saul? Foi o primeiro rei de Israel. Saul pecou, desobedeceu a Deus. Lembra da história dos amalequitas? Deus mandou Saul exterminar os amalequitas, não deixar ninguém vivo, não pegar nada, nenhum despojo, nenhum animal, exterminar. Saul desobedece a Deus. Saul vai lá, deixa o rei dos amalequitas vivos. Pega algumas coisas, pega alguns animais, e aí ele vai dar uma justificativa e vai dizer, não, quando o profeta Samuel vai imprensar Saul, mas Saul, o que você fez? Você desobedeceu a Deus, Deus mandou você matar tudo, tirar tudo, tal. Não, mas assim, esses animais eu ia fazer um sacrifício ao Senhor. Como assim fazer um sacrifício? Aí Samuel vai lá e responde em 1 Samuel 15:22, Samuel disse para Saul, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que o de gorduras, do que a gordura de carneiros. Samuel disse, como é? Você pegou? Não, porque eu ia sacrificar o Senhor. Não, Deus não tem prazer maior para Deus do que você obedecer a Ele, não. Você desobedeceu o Senhor, e agora você vem com história de sacrifício? De forma alguma. Então,
depois que você peca, você tem que ter uma atitude diante de Deus interessante, não como Saul. Vamos ver o que é que Saul fez. Então Saul chega e dá essa saída. E Samuel diz, não, Deus não tem prazer mais em obedecer do que sacrificar. Né? E aí Saul vai falar para Deus, para Samuel, e vai dizer assim, porém, versículo 30. Versículo 30 diz, sei que pequei. Olha a resposta de Saul dá para Samuel, sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. É interessante. Saul até reconhece o erro dele, reconhece que pecou, ele diz, sei que pequei. O problema é que depois ele inventou de botar esse mas. Eu até grifei aí. O problema não foi porque ele disse, sei que pequei. Se ele tivesse ficado até aí, estava bom. Ele inventou de dizer, mas, e nas palavras da gente, limpa a minha barra com o povo. Honra-me diante do povo, vai comigo, para se apresentar junto comigo, a gente chega lá e o povo não perceber que eu fiz uma besteira, que eu pequei, que eu errei. Limpa a minha imagem, deixa minha imagem preservada. Minha reputação. Na verdade, Saul estava mais preocupado com a reputação dele do que em ter desagradado ao Deus, do que ter desobedecido a Deus, do que ter desonrado a Deus. Isso é interessante. Quando a gente passa para Davi, que foi outro rei, vou fazer um paralelo aqui entre Saul e Davi. Quando a gente vai lá para o rei Davi, que é um rei que vem e sucedeu Saul, Davi também cometeu pecado e não sei se existe pecado maior ou menor, mas talvez o pecado de Davi tenha sido até mais grave do que o de Saul, aos meus olhos pelo menos. Davi cometeu o quê? Um adultério e um assassinato. Ele adulterou, não bastasse, ele mandou matar o marido de Betseba. Mas aí é interessante que Davi peca, Davi comete isso aí. E aquela história que eu disse a vocês, o profeta, agora não é mais o profeta Samuel que vai abordar como abordou Saul, é o profeta Natan que vai chegar até Davi e vai fazer o mesmo confronto com Davi. E é interessante que o profeta Natan, quando chega para Davi, a gente conhece a história, ele vai contar uma história primeiro. Vai dizer, Davi, olha, me dê um conselho aí. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha, era a única ovelhinha dele, ele era um homem pobre. Vem um homem rico que tinha muitas ovelhas, pega aquela ovelhinha daquele homem pobre e mata. O que é que eu faço com esse homem? Aí Davi diz, espera que eu vou dizer a você o que vai fazer. Versículo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, ele diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O profeta Natan contou a história a Davi. Davi disse, mata o homem. Vai não. O que é que Natan responde para Davi? Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Esse homem é tu. Botou o dedo na cara do rei e disse, é você. Que ele podia, inclusive, ter passado a espada na cabeça de Natan ali, né? O rei. Isso é você. Olha mesmo. O profeta Samuel lá atrás repreende Saul. Saul diz, mas profeta, eu ia fazer um sacrifício. Ele diz, não. Não, eu pequei, mas me ajude pelo menos a limpar minha barra aí. Deixa o negócio não ficar feio. Beleza. Agora o profeta Natan vem, afronta o rei Davi e diz, esse homem é você. Resumindo, a gente vai resumir a história, a gente não vai falar todos os versículos. O profeta Natan vai perdoar, dizer que Deus perdoou Davi. Vai. Davi, Deus te perdoa, agora tem consequências. E o profeta Natan vai trazer as consequências, diz assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Uma coisa é o perdão, outra coisa são as consequências. E agora a espada não se aparta mais da casa de Davi. E tem um detalhe, Deus agora vai expor o pecado de Davi para todo o povo. Aquilo que Saul estava escondendo, não, o profeta, não deixa o povo saber não. Estava preocupado com a reputação dele.
Estava preocupado com as consequências, com medo das consequências. Eita, não quero que o povo me repreenda. Agora Deus diz a Davi, agora eu vou expor teu pecado. Olha o que é que o Senhor diz, 2 Samuel 12. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Todo mundo estava vendo. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Deus disse, agora eu vou expor seu pecado, Davi, para todo o povo. Será agora que Davi vai fazer o quê? Como Saul? Natan, profeta, me ajude. Não deixe o povo queimar minha reputação, não. As consequências, estou muito preocupado com isso que você disse. A espada jamais vai se apartar da minha casa. Foi isso que Davi fez? Davi dançou-se no chão, dia e noite chorando, pedindo perdão ao Senhor. Né? E Davi diz ao profeta Natan. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Lembra lá o que Saul disse ao profeta Samuel? Pequei, mas Davi chega e diz, pequei contra o Senhor e ponto. Eu não estou preocupado com reputação, eu não quero saber se o Senhor vai expor meu pecado, eu não estou preocupado com as consequências, se a espada não vai se apartar da minha casa, eu não estou preocupado, eu estou preocupado porque eu desonrei meu Deus. Eu estou preocupado porque eu pequei contra o Senhor. Olha a diferença da atitude de Davi, né, e a atitude de Saul. A de Saul tinha mais. Saul estava preocupado com a reputação, Saul estava preocupado com as consequências, Davi estava preocupado porque tinha desonrado a Deus. Ele tinha desagradado a Deus e essa era a grande preocupação do rei Davi. Então Davi entra em jejum, Davi chora porque ele queria restabelecer a aliança, o relacionamento com Deus. Né? Essa é a grande diferença entre a religião e o evangelho. Saul estava mais para a religião, Davi estava mais para o evangelho. Porque na religião as pessoas se relacionam com as regras. Então, quando elas erram, elas estão preocupadas com as consequências, com a reputação, com o que o povo vai dizer, com o que o vizinho vai dizer. Cuidado para não estar dentro da igreja sendo religioso. No evangelho, não são as regras que mandam, mas sim um relacionamento com Deus. O crente está preocupado quando ele peca, não o que o povo vai dizer, não o que o pastor vai achar. Ele está preocupado porque ele desagradou a Deus e agora ele precisa restabelecer a sua comunhão com Deus. Né? Então a preocupação dos crentes que pecam não é com as consequências por ter quebrado a regra, mas ter quebrado o relacionamento com Deus. O que Saul sentiu foi o quê? Foi arrependimento? Foi remorso. Remorso é quando você está preocupado com a punição que vão vir por causa dos seus pecados. Aí sim, isso é remorso. O que Davi sentiu foi arrependimento. Arrependimento é quando você se entristece por ter machucado o seu Deus. Isso é arrependimento. Já viu aquele casal de namorados? Dois jovens namorando. Não estão muito compromissados com Deus. Não estão muito preocupados em se vão ou não desagradar a Deus. E por algum motivo não muito legal, aquela jovem engravida. Já viu? Eu já vi o desespero de dois jovens quando a moça descobre que está grávida, dentro de um namoro, choram. Ficam trancados no quarto, o maior zoado do mundo. Aí eu pergunto, isso é arrependimento ou é remorso? É remorso. O que é que o povo vai dizer? Quais são as consequências que eu vou enfrentar? Garanto a você, a maioria das vezes o choro não é porque desagradou a Deus. Não é porque desagradou a Deus. Não vão vir aqui pedir perdão aqui na frente da igreja. Pelo contrário, vão esconder para o vizinho não saber. O povo não saber. Eles estão mais preocupados com a reputação, mais preocupados com o que o povo vai dizer do que em ter desagradado a Deus. Deveria vir aqui, pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus e dizer eu quero recomeçar com um erro. É diferente. Você dizer eu errei. Né? Para finalizar, aquele texto que vocês leram no começo. Davi se arrependeu e ele escreve o Salmo 51. Olha o que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha o que é arrependimento, gente. A preocupação em ter desagradado a Deus e não ter a reputação manchada. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso aqui é fantástico. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse restitui-me a alegria da tua salvação é aquela história lá do tema. É possível recomeçar. É possível sorrir de novo. É possível se alegrar de novo. Eu estou em pecado. É possível chegar até Deus. Um Deus misericordioso, um Deus de recomeço, um Deus de perdão. E você se restabelecer com Deus. Né? Então é possível ser tratado novamente. E por último, essa frase que diz: talvez você tenha caído, tropeçado, e quem sabe hoje esteja gritando por uma segunda chance, por uma nova oportunidade. Se sua vida tem sido marcada por erros, quebras, fracassos, podia acrescentar aí pecados, não desista, não coloque um ponto final em tudo, porque Deus está sempre disposto a lhe dar uma nova oportunidade. O nosso Deus, cortou, é um Deus da segunda chance, é um Deus do recomeço. Amém? Nunca esqueça, irmão. Quando Deus chama a gente para caminhar com Ele, a gente não anda só. É aquela história. Ainda que caia, Deus estenda a mão. Não para evitar que você caia, muitas vezes, mas para levantar. E aí vão vir consequências, vão. Quando você cai, o joelho arranha, não arranha? Arranha. Passa um diazinho doendo. Não, mas me levantaram rápido. Mas foi o suficiente para arranhar o joelho. Então não lembre-se, pecado. É restabelecer com Deus a comunhão. É preciso reconhecer o erro. E é preciso pagar as consequências. E é preciso restituir. É preciso mostrar à sua esposa, por exemplo, que você mudou. É preciso reconquistar a confiança, o exemplo que você perdeu. Para a comunidade, para a igreja. O testemunho é preciso ser restabelecido. Mas nunca é tarde, meu irmão. Se a gente for, você vai pegar crentes aí nas igrejas, crentes de 30 anos dentro de uma igreja. E às vezes ele vai contar, eu passei por uma disciplina, eu tinha 5 anos de evangelho, eu cometi um erro e restituí. Hoje o camarada é um grande homem de Deus. O que não pode é a gente se afastar da igreja. Como eu disse lá no início, um membro doente se afasta da igreja e não vai ficar bom nunca, porque o corpo sadio é quem ajuda aquele membro a se recompor. Amém? Vamos orar.